Olá pessoal, bom, vamos começar aqui nossa aula de SQL. Então a gente está entrando agora na parte de criação, na parte física de criação do nosso banco, ok? Então, visto o modelo lógico, então vocês já estão aptos a criarem a parte de modelagem. Então agora a gente vai partir para a parte mais prática, a parte de desenvolvimento, que é a criação do nosso banco e em seguida o acesso a esses bancos. Ok, pessoal? Bom, então a aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre SQL. Vamos dar um início, certo? Que é essa linguagem de criação e manipulação de banco de dados. Ok? Então vamos entender o que é o SQL, diferenciar os comandos SQL, desenvolver banco de dados e tabelas a partir dos diagramas que a gente criou. Então a gente vai dar um início hoje. Ok? Só para relembrar um pouco do que a gente já tinha visto lá no início da disciplina, né? A gente trabalhou lá no início da disciplina com o conceito de SGBD. Estão lembrado? Que até passei um trabalho para vocês, representar o que era SGBD, enfim. Então, SGBD é um conjunto, é um programa é um, que possui vários softwares internos, no qual servem para manipular a parte de segurança, né, gerenciamento dos dados, ok? Então, normalmente quando a gente instala um banco, esse banco ele vem com o SGBD para fazer o gerenciamento. E aí, para você acessar um banco, você precisa passar pelo SGBD. Por quê? Por modo de segurança e tudo que eu falei. Então, eu posso ter várias aplicações acessando um SGBD. E, e aí a gente vai ver que a gente escolheu um específico para trabalhar nessa disciplina. Bom, antes de passar, então a gente hoje falar sobre a escala, eu queria voltar aqui e falar um pouco sobre os vários tipos de banco. Então a gente hoje tem vários tipos de banco. O banco que a gente vai estudar aqui na disciplina é o MySQL, né, que eu até pedi para vocês instalarem na aula passada, certo? E todos esses bancos, pessoal, eles que eu estou apresentando aqui, tenho quase certeza lá, eu não conheço esse Teradata aí, não sei se ele é, mas a maioria aí são bancos relacionais que usam tabela para o seu armazenamento, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então a gente precisa, para as aplicações atuais, precisa de um banco. Esse banco ele pode estar remoto ou pode estar localmente na máquina de vocês, ok? Então o ideal era que a gente tivesse um banco remoto para que cada um pudesse acessar. Como a gente não tem essa opção aqui, né, a gente poderia até ter providenciado um banco remoto para que todos os alunos pudessem ter um login sem acessar. Né? Poderia botar lá no IF de Pau dos Ferros e a gente poderia acessar de casa. Beleza. Como é que as aplicações funcionam? Né? São bancos remotos. Então, então a gente, vocês na aula passada eu pedi para instalar um banco. Então, quem conseguiu ter um banco hoje no computador de vocês, um banco local, certo? E aí hoje a gente vai aprender como é que eu faço para criar tabelas nesse nosso banco, como eu crio um banco, né? Eu criei o servidor, mas o banco ainda não está criado. Então a gente vai criar. Como é que a gente faz para criar um banco no nosso computador? Ok? Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar aí. Então existe essa linguagem chamada SQL. O significado dela é, deixa eu me lembrar aqui, Structured Query Language, né? Uma língua estruturada que foi criada para a criação, a manipulação de um banco, certo? Dentro da definição, a parte de manipulação dos seus dados, ok? Então, essa linguagem ela foi criada na década de 70 pela IBM, onde o padrão seria que eles queriam padronizar, né? Foi surgindo outros bancos, todos esses bancos começaram a usar o SQL como sua linguagem padrão. E aí o que acontece hoje é que basicamente aprender o SQL você consegue usar qualquer um dos bancos que eu mostrei. Que a grande maioria tem uma pequena variação nos tipos, mas é coisa bem elementar, bem simples, certo? A diferença de um para o outro. Apesar de suas padronizações, existem padronizações, né, da ISO, possui muitas variações, o que eu falei, e extensões produzidas pelos diferentes fabricantes de SGBDs,
Então, pequenas diferenças entre um e outro tem mais funções, tem mais biblioteca, outros, os pagos têm mais suporte, enfim, mas a essência é a mesma. Aprendeu um, aprende a mexer em todos, ok? Então, existem esses bancos que eu já mostrei, existem outros, mas são os principais, o Oracle, o MySQL, o Postgres, o SQLite, que é usado bastante em aplicativo, o SQL 7, que é da Microsoft, enfim. Beleza, então pedi para vocês instalar o MySQL e o MySQL Workbench, ok? Então, o que é o XAMPP, pessoal, que eu pedi para vocês instalar? O XAMPP ele facilita a instalação do servidor de MySQL. Então, quando você instala o XAMPP, você está instalando um servidor de PHP, que é o Apache, está instalando o servidor de banco, MySQL, e entre outros, ok? Então, toda vez que você for usar um banco de dados no seu computador, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é startar, certo? O MySQL no computador de vocês. Então, onde é que eu starto isso, professor? Vou mostrar, mas entrando no XAMPP, quando você abre o XAMPP, tem lá MySQL Start. Você vai abrir uma telinha que tem lá o Start, ok? Beleza, então já startei meu MySQL, é um serviço que precisa estar rodando na sua máquina. Quando você desliga o computador e liga, aquele serviço não está ligado, então você precisa ligar. Ok. Então depois a gente vai usar para acessar nosso banco o MySQL Workbench. O pessoal muitas vezes confunde, acha que esse aplicativo que a gente abre, ele é um banco. Não, pessoal, ele não é um banco, é uma IDE, certo? É um programa que facilita a usabilidade, o acesso, né? Deixa mais amigável o acesso entre um programa e o banco de dados. Antigamente, né, tem muitas pessoas ainda que usam o prompt de comando para criar tabelas, fazer consultas, e a gente hoje tem essas ideias que facilitam a nossa vida, verifica a sintaxe, se tem algum erro, como o Java, como o Eclipse e o NetBeans, né? Quando você vai programando, ele vai dizendo onde é que está o erro. Mesma forma, é só o Workbench. Beleza? Então vamos dar continuidade. Então, por que é que eu escolhi o MySQL? Então, algumas razões: é fácil de usar, robustez, estabilidade, né? Utiliza SQL, alta compatibilidade e o principal, software livre. Então, ele é um banco de dados onde ele é livre, ok? E vamos seguir. Então, beleza. Então, já tem um banco no meu computador, instalei o XAMPP, que tem o MySQL. Ok, professor, já tenho. Já tem o Workbench também, que é uma IDE que vai acessar o nosso banco, ok? Tenho também. E aí agora a gente começa, beleza, só que para mim criar uma tabela, criar um banco, preciso usar uma linguagem chamada SQL, Structured Query Language, ok? Que ela foi dividida em algumas categorias, essas daí são as principais, tem outras agora recentes que foram definidas. Data Definition Language, para definição dos dados, né? O Data Manipulation Language, o DML, que é para manipular, né? O primeiro para definir, o outro é para manipular e o terceiro para extrair informações e o outro para assegurar. É o Data Control Language, certo? Então a gente tem esses quatro divisões, onde cada caixinha verde dessa vai ter um conjunto de comandos, certo? Então cada caixinha dessa tem um conjunto de comandos. Hoje a gente vai definir o esquema, criar bancos e tabelas, beleza? Aí outra aula a gente vai criar como é que eu insiro dados nessa tabela. Outra aula, como é que eu faço para consultar, extrair informações desse meu banco de dados, ok, pessoal? Então essa vai ser uma sequência lógica. Então, como eu falei, ó, a gente hoje vai trabalhar o DDL, que tem o criar, alterar, o drop, apagar, né? Então, cada aula dessa a gente vai estudar um conjunto de comandos. Então, hoje a gente vai estudar o de criação, o create. Então, a gente tem aí o comando criar tabelas, alterar tabelas e dropar tabelas, certo? Então, para criar uma tabela, primeiramente a gente também vai ter que criar um banco. A primeira coisa que você vai fazer é criar um banco. Então, criar um banco para depois, dentro do nosso banco, a gente pode ter várias tabelas. Você não pode criar uma tabela sem ter um banco. Então, primeira coisa é, quer criar uma tabela? Quero, professor, quero criar uma tabela. Pronto, então você precisa de um banco. Um banco, ele possui tabelas, você pode criar tabelas, funções, entre outras coisas. No nosso curso, a gente vai ficar detido a criar tabelas, certo? E inserir tabelas, inserir dados na tabela.
Então, beleza. Então, para criar uma tabela, para criar um banco, a gente vai usar esse nome aí, ó. Create database e diz o nome do banco. Então, abaixo eu criei aí, ó. Create database banco underline FRN. Então, normalmente, pessoal, não usar acentuação, esses caracteres especiais em nome de banco. No máximo, underline, ok? Aí a gente tem, professor, criei um banco, eu posso apagar? Pode. A gente usa esse comando drop database, então tudo que está em azul aí é do comando SQL, já estamos usando aqui SQL, né, o comando drop database, então isso é um comando de apagar quem? Um database, um banco. Como é o nome do banco? Banco underline FRN ponto e vírgula. Tinha esquecido de falar, todo comando SQL a gente bota um ponto e vírgula no final, certo? Então beleza. Então a gente já criou para criar e para deletar, certo? Beleza. Então já criei um banco. Agora como é que eu faço, professor, para criar uma tabela? Pronto, tá aí, ó. A gente vai usar esse comando, ó. Create table. Como é o nome da minha tabela que eu quero criar? Aí no lugar de aluno, pessoal, poderia ser qualquer coisa. A gente tá criando, eu estou criando baseado nesse diagraminha aqui, ó. Vamos criar esse diagramazinho aqui que está no nosso lado direito, onde tem aluno, tem uma chave estrangeira, ID aluno, nome e e-mail. Pronto, passei aqui para o nosso lado esquerdo. Ó. Então a gente vai chegar lá no nosso banco, a gente vai dizer, banco, eu quero criar uma tabela em você. Ele vai dizer, pois diga o comando, aí a gente vai digitar esse comando aqui. Então vai ser assim, ó, create table aluno, aí abre parênteses, certo? E aí eu digo, qual é a primeira coluna? Não, essa ordem não influencia, pessoal. Pode colocar em qualquer ordem, certo? O que você precisa fazer é terminou de adicionar uma coluna, bota uma vírgula. Então, primeiro, coloquei aqui ID underline cliente, tá errado aqui, deveria ser ID underline aluno, corrigir depois. Qual é o tipo? Então, sempre é o nome do atributo, espaço e o tipo. Então, vou dizer que é integer. Opa, é minha chave primária. Então, primary key, né, em inglês, primary key. Então tá aqui, primary key. Então diz que essa aqui é uma chave primária, vírgula. Ok. Qual é o outro atributo? Outra coluna vai ser nome, espaço, qual tipo, vai achar. Aqui, pessoal, a gente precisa colocar o tamanho, certo? Então vou dizer que o nome tem que ser no máximo 60, vírgula, e-mail, vai achar 60, vírgula. Então, quando eu executar esse comando no meu banco, ele vai criar uma tabela. Ele vai primeiro, normalmente na ideia que a gente vai usar, se tiver algum erro, ele já vai marcar de vermelho. E aí, quando a gente executar isso aqui, se tiver tudo ok, pronto, ele vai aparecer um sinalzinho lá. Depois eu vou mostrar para vocês no Workbench. Então, criou o banco, você pode apagar esse script. Isso aqui a gente chama de script, esse comando aqui, certo? Conjunto de linhas a gente chama de script. Então, você já rodou, criou a tabela, então esse script para mim não serve mais para nada. Você pode apagar, ok? Às vezes os alunos pensam que precisa deixar lá fixo na IDE. Professor, eu rodei aqui, tem que deixar ele aqui, né? Não pode apagar não, senão a tabela apaga. Negativo. Você rodou, é como se fosse um comando lá no sistema operacional, a gente lá no prompt, né? A gente, por exemplo, dá um comando lá, ele executou, pronto. Não precisa mais guardar aquele comando. Do mesmo jeito é aqui no banco de dados. Então rodei, deu certo, apareceu lá a mensagem de sucesso, então posso apagar isso aí. Não preciso mais desse script. Já foi criado no meu banco. Ok. Então criei minha tabela. Então criamos a nossa tabela. A gente vai aprender, por exemplo, a alterar essa tabela. Então, se eu quiser adicionar uma nova, professor, quero aumentar, quero criar uma nova coluna, esqueci, ó. Então a gente usa esse alter table, o nome da tabela que você quer alterar no banco, pessoal, a gente pode ter dezenas de tabelas, então você tem que dizer qual que você quer alterar. Então eu vou dizer aqui o nome da tabela, vou usar o comando add, quer dizer que é adicionar o nome da nova coluna e seu tipo, ponto e vírgula. Certo? Sempre ponto e vírgula no final do comando. Então, por exemplo, eu quero alterar alter table aluno, adicionando uma nova coluna que será chamada de apelido. Qual é o tipo dela? Vai achar, botei 40 caracteres, ponto e vírgula, rodei. Se não, então ele vai dizer se funcionou. Ok? Agora eu quero, não, professor, agora eu quero apagar, me arrependi. Então, alter table,
nome da tabela, drop. Então veja que está em negrita, aí são comandos do SQL. Alter table, nome da tabela, drop para apagar, nome da coluna, aquele tipo não tem, certo pessoal? Outra correção aqui, ponto e vírgula. Então vai ser alter table aluno, aqui embaixo está certo, ó. Alter table aluno, a tabela aluno. Então eu quero alterar a tabela aluno, quero fazer o que? Drop, apagar a coluna chamada apelido, que a gente tinha criado aqui em cima. Então aqui embaixo a gente está apagando ela, beleza? E aí, beleza, então a gente viu o comando para criar uma coluna, desculpa, criar uma tabela e alterar a tabela. Então qualquer dúvida, volta lá no vídeo e assista novamente, volta à parte anterior. Beleza, agora eu quero apagar a tabela inteira, toda. Como é que eu faço? Drop table e o nome da tabela. No caso eu estou apagando a tabela aluno, que a gente tinha criado anteriormente. Então esses aí, pessoal, são os comandos que a gente vai iniciar aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou abrir aqui meu Workbench, certo? Então, vocês, quando estão aí a maioria de vocês que usam Windows, então deixa eu mostrar aqui. Então, quando você abrir o Champ, deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem aqui do Champ. A primeira coisa que vocês vão fazer, ó, tá aqui a imagem. Estão vendo essa imagem aí? Então, vocês vão abrir o Champ. Queria ver a imagem, meu filho. Tá aqui, essa imagenzinha aqui. Não tá abrindo por quê? Tá abrindo é o software. Mas enfim, pessoal, vocês dá para ver aí, ó. Então, quando vocês abrirem o Champ, então vocês vão apertar aqui, ó, Start, MySQL. Então tem que ficar assim verdinho. Se só baixou o MySQL, a parte não precisa. Então quando eu aperto aqui em Start, eu estou dizendo que eu estou rodando o serviço MySQL na porta 3306, certo? Então startei ele, beleza. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Nosso banco já está rodando, então a gente vai aqui, ó, e vai abrir o Workbench, certo? Então uma coisa que ele vai pedir inicialmente no de vocês é abrir uma conexão, ok? Deixa eu ver se eu uso aqui o Champ, não me lembro, faz tanto tempo que eu não uso aqui no meu computador. Eu não uso, eu tenho que dar o comando para iniciar aqui o MySQL, certo? Que eu também não lembro qual é o comando aqui que é do Posts. Faz tanto tempo que eu não uso o tem que olhar qual é o comando aqui que eu, deixa eu ver aqui, MySQL, vou dar uma procurada aqui. MySQL, deixa eu olhar se é assim, faz tanto tempo que eu não serve start, não sei. Então eu vou parar aqui o vídeo, pessoal, e aí eu volto, faço outro vídeo mostrando como é que eu faço para utilizar aqui o MySQL, certo? Vou pesquisar como é que eu starto e aí eu finalizo aqui. Aí no próximo vídeo eu coloco a parte de startar e criar uma tabela, a aula prática, beleza?